Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a Brasil Medicamentos. Estamos no 4º dia do Feirão de Negócios. Essa semana nós estamos fazendo um círculo, né, de palestras nessa troca de conhecimentos, né? Estamos propondo para vocês não só grandes negócios, não só grandes oportunidades, mas também essa troca de conhecimento que é muito importante a todos vocês, tá bom? Hoje nós estamos com uma palestra aqui com o tema Planejamento Estratégico, vendo além do alcance. Eu vou passar a palavra agora ao nosso palestrante, seu Alberto Tavares. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado, Larissa. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Alberto Tavares, recebi esse convite para bater um papo com vocês aqui sobre planejamento estratégico, né? E eu gosto de usar aquela segunda frase, aquele sobrenome ali, vendo além do alcance, tá certo? Por que se coloca essa frase, né, quando se fala em planejamento? É porque no dia a dia, vamos dizer assim, no corre-corre, né, na vontade de acertar, nós nos focamos muito no dia de hoje, ou nos focamos no máximo durante a semana nas coisas. E pouco paramos, de fato, para olhar, talvez, algo um pouco mais além, né? Eu estava discutindo com um amigo durante essa pandemia agora, que ele levou um susto, ele pegou, início de abril, ele foi acometido de Covid, né? Então levou um susto danado. Ele me falava, ele discutiu um pouco comigo assim, sobre se valia a pena realmente pensar um pouco a longo prazo, né? Tendo em vista esse susto que a gente pode, de repente, ser subtraído dessa vida a qualquer momento. Digo, cara, eu prefiro apostar, né, que eu vou viver talvez mais de 100 anos e quero estar preparado para isso, tá certo? Porque talvez muitas pessoas cheguem a uma certa idade, meu Deus, não esperava ver tudo isso e eu não me preparei para isso. Pensando em negócio, pensando em empresa, pensando apenas na própria vida de cada um, né, olha a importância talvez de parar um pouquinho, algum tempo da nossa vida, para falar sobre futuro. E planejamento estratégico é exatamente isso, é pensar sobre futuro, é pensar um pouco além, né? Não descuidar do dia a dia, é evidente, eu preciso cuidar das coisas do dia a dia, mas eu tenho que tirar um tempo para pensar também para essas coisas um pouco mais além. Isso tem um porquê. Dentro das organizações, a gente observa que as organizações que conseguem, como diz lá o pessoal do Sebrae, dobrar o cabo da Boa Esperança, são aquelas empresas que daqui a 2 anos continuam vivas, depois já, né, inaugura hoje, daqui a 2 anos está aberta, a gente costuma falar que elas dobraram o cabo da Boa Esperança, são geralmente empresas que se preocuparam um pouco com isso. Cuidaram do dia a dia, mas também cuidaram dessa visão além, dessa coisa um pouco mais longe, tá certo? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Por isso que a gente colocou esse tema aí, planejamento estratégico, vendo além do alcance, tá certo? Me apresentar um pouquinho aí, pessoal. Essa foto foi escolhida pela minha mãe como a foto mais bonita que eu tenho. Então, é ela que aparece em todas as minhas apresentações. Eu sou empreendedor, eu sou diretor de uma empresa que, assim como a Brasil Medicamentos, esse ano também está fazendo 18 anos de mercado. Então, já dobrei vários cabos da Boa Esperança. Essa empresa se chama Delphos Consultoria. Ela é uma empresa que tem a matriz aqui em Macapá e uma filial em Fortaleza. Dentro do nosso plano estratégico, o ano que vem, a gente pretende abrir uma filial em cada capital aqui da região norte. Então, a gente tem um plano de expansão bem interessante. Eu fiz uma parceria bem início do ano, antes da pandemia, com uma empresa de São Paulo chamada Consultinal. É uma empresa com uma experiência também de mais de 20 anos em consultoria empresarial. Essa empresa é fantástica, tem ajudado muito a gente nessa visão. E eu sou facilitador de uma metodologia chamada Empretec. Então, se aqui tem empresários, empreendedores, procurem fazer esse treinamento. Ele é fantástico, ele foi um treinamento concebido pela ONU e aqui no Brasil quem toma conta dele é o Sebrae. Agostinho já fez, né, Agostinho? Você lembra o ano, Agostinho, que você fez? Não lembra, né? Mas já faz lá uns 8 anos, mais ou menos, né? É por aí. Nossa memória já não... A memória é boa para frente, né, Agostinho? Para trás ela não é tão boa mais assim, né? Então, assim, quem puder fazer um dia na vida, só pode fazer uma vez esse treinamento na vida. Olha que coisa interessante, né? Que oportunidade fabulosa.
Eu faço aqui no Amapá e depois vou fazer lá no Rio de Janeiro. Não pode. Fica teu CPF, o Sebrae bloqueia o teu CPF, você pode fazer uma vez na vida. Quem é facilitador, aplica quantas vezes puder aplicar, né? Eu já apliquei 100 seminários desse, então é um negócio muito gostoso de trabalhar. Eu sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística. Também, quem nunca viu falar em PNL aí, procura saber, que é um negócio fantástico também. Você trabalha a comunicação, você trabalha a tua visão sobre o outro, né? Eu falava há pouco com o Agostinho sobre empatia. PNL trabalha muito com empatia, como você cria relação com as pessoas, mas relações verdadeiras. É muito bacana isso aí. Tem uma formação Leader Coach e tem uma outra mais recente que eu gosto muito, que é analista de perfil comportamental. Isso aí é uma coisa bem bacana. Recentemente eu fiz também um MBA em gestão de projetos na FGV São Paulo, né? Então, eu adoro estudar. Outro dia meu filho perguntou até quando eu vou estudar. Eu disse, enquanto eu conseguir ler, né, enquanto meu cérebro estiver funcionando, eu acredito que eu vou estar estudando. Tá certo, gente? Esse é o Alberto. Eu espero que a gente consiga fazer um bom trabalho hoje à tarde aqui com vocês e passe essa mensagem de uma forma tranquila, que todos entendam e possam efetivamente aplicar no dia a dia. Eu gosto dessa frase grande aqui, parece uma frase bem grande, porque eu coloquei em letras garrafais também, mas olha só, o planejamento estratégico, mais do que a busca de um plano formal, é um rico processo de discussão de oportunidades e de análise da realidade da empresa. Então, pessoal, duas frases chamam a atenção para mim aí. Primeiro, trabalhar plano, na verdade, não é um mero trabalho burocrático, não é um trabalho da gente enfeitar, colocar assim, qual é a missão, visão, né, da empresa. Não é só isso, é muito mais do que isso. É, por exemplo, a questão de realmente trabalhar oportunidades reais daquela empresa. Quando você tem uma visão estratégica, que você sabe exatamente o que você quer para aquele negócio, você começa a perceber que poucas coisas te atrapalham, porque você tem uma direção, tá certo? Recentemente eu fui convidado para fazer um trabalho, eu me senti muito lisonjeado por esse convite, e estava muito tendencioso a aceitar. Aí eu me lembrei, deixa eu olhar meu planejamento estratégico, voltei para ele e verifiquei que aquele convite estava me tirando do meu plano. Aí eu voltei com esse colega que fez o convite, agradeci a oportunidade, mas disse, olha, eu não posso aceitar, não é porque o convite não é bom, mas porque ele está fora do meu plano, ele vai me desviar do que eu pretendo fazer. Então, o plano estratégico ajuda você a focar na oportunidade que você escolheu para você. E também selecionar. De repente, pode aparecer coisas na tua frente que tem uma relação com aquilo que você já planejou. Aí você vai lá e agarra. Uma outra questão é a realidade da empresa. E a gente vai ver daqui a pouco que a realidade da empresa não é só dentro da empresa. Nós precisamos olhar, evidentemente, tudo que acontece dentro da empresa, os processos da empresa, as pessoas na empresa, as coisas que eu faço bem, as coisas que eu não faço bem, que às vezes está embaixo do tapete, mas eu preciso olhar também a coisa lá fora. Lá fora, eu consigo detectar sinais. Lá fora, se eu estiver verdadeiramente atento, eu não caio, talvez, em algumas armadilhas que muitas vezes a gente cai, né? Então, eu estava em fevereiro em São Paulo, e lá a gente já estava num grupo de empresários discutindo algumas coisas, a gente já falava da pandemia, não era da pandemia, não se usava esse termo pandemia na época, né? Mas se falava numa crise que estava ocorrendo na China e estava chegando talvez na Europa, né? E a gente discutia, cara, será que isso vai chegar no Brasil? Né? E eu lembro que no grupo que eu estava, nós fomos muito infelizes na nossa avaliação. A gente chegou a julgar assim, cara, esse negócio para atravessar o Atlântico, aí só comigo eu pensei, né? E para chegar lá no Amapá, esse negócio vai demorar muito, se chegar, né? Então, infelizmente, naquele momento, a gente fez uma avaliação muito errada. Quando a pandemia foi decretada, em março, eu avaliei com meus sócios ali, quando a coisa fechou de fato. Bom, gente, a estimativa para a gente retornar é junho, né? Quando a coisa foi afunilando para abril, a gente foi entendendo melhor a coisa. Olha, pessoal, vamos jogar esse negócio para setembro, porque junho não vai dar certo, né? Então, é de fato o que está acontecendo. Recentemente, eu fui entrevistado pelo portal da Federação dos Administradores em Brasília, e a jornalista me perguntava, Alberto, como é que você vê o cenário das empresas para esse ano?
eu disse assim, olha, sinceramente, de coração, eu acho que as empresas esse ano, até final do ano, têm que brigar para sobreviver. Ano que vem, e o ano que vem? Ano que vem é para a gente empatar. E quando é que a gente vai começar a ganhar? Só no outro ano, né? Então, essa é uma estimativa que eu faço do ponto de vista de consultoria, de análise de mercado, e coincidência ou não, tem batido com muitas análises e muitos economistas que estão trabalhando, estudando muito melhor do que eu esses cenários aí. Então, o planejamento estratégico também é isso, muitas das vezes é essa análise, essa percepção. E muitas vezes acontecem muitas coisas novas e a gente vai aprendendo como lidar com essa coisa nova ao longo do processo. Mas a empresa precisa e deve estar preparada. Empresas vão fechar nesse período, você deve conhecer várias que infelizmente fecharam. Outras vão fechar? Com certeza vão. Agora, uma coisa eu garanto para vocês. Quem é que vai ficar? A maioria das empresas que ficarem são aquelas empresas que de alguma forma desenharam um cenário futuro para elas, tá certo? Se preocuparam um pouco além do dia de hoje, olharam um pouco mais para o futuro. Essas vão ter mais chances de permanecer no mercado e essas vão estar muito mais preparadas para qualquer outra crise que possa vir. Possa vir o Covid-20, 21 que vem aí, tomara que não venha nada disso, né? Mas essas empresas vão estar, com certeza, muito mais fortalecidas e preparadas para essa situação. Uma outra frase que eu gosto, então, pessoal, também assim, falar sobre planejamento estratégico, é que vai além do documento escrito, né, com belas palavras. São ações concretas e direcionadas para o sucesso da empresa. Quando alguém abre uma empresa, quando alguém monta um negócio, eu posso garantir para vocês que a grande ideia dele ou dela, que monta um negócio, é ter sucesso. É ou não é, pessoal? Eu monto um negócio para ter sucesso, tá certo? Eu monto um negócio para crescer, eu monto um negócio para desenvolver. Então, planejamento estratégico ajuda a empresa exatamente a concretizar essa visão, né? Não ter aquela ideia só teórica das coisas, ou só ficar na vontade, no desejo. Eu vou para a ação, tá certo? É por isso que, agregado a um planejamento estratégico, eu tenho um plano de ação. Por que recebe esse nome de plano de ação? Porque lá nesse plano de ação eu tenho várias diretrizes que eu executo, que eu preciso fazer. E aí, pessoal, ao trabalhar essa palestra para vocês aqui, eu pensei basicamente em 2 pontos, tá? O primeiro ponto que eu quero trabalhar é esse aqui com vocês. Pontos chaves de um planejamento estratégico, né? Elementos que não podem faltar quando se fala em um planejamento estratégico. Algo que Alberto, o que tem que ter no meu plano estratégico? Tem que ter isso aqui, exatamente o que eu vou falar para vocês. O primeiro ponto aqui que tem que ser claro, pessoal, é relacionado às atividades a serem desempenhadas, né? Tem que deixar muito bem claro quais são as atividades chaves que a empresa precisa praticar. E, preferencialmente, isso tem que estar no papel, isso tem que estar escrito. Muitas das vezes, né, eu participei no processo uma vez de uma empresa aí, e ela estava contratando vendedores. E uma semana depois, um vendedor que foi selecionado me procurou. Alberto, eu pedi demissão daquela empresa para a qual você me ajudou a entrar. Mas o que aconteceu? Você brigou com alguém? Não, mas de certa forma, sim. Me explica melhor essa história, como é que foi? Não, cheguei lá, me dirigi ao gerente e perguntei para ele assim, vem cá, meu querido, como é que você quer que eu age aqui com o meu cliente? Como é que é a venda que eu quero que realize aqui? Aí o gerente virou para ele, você não é vendedor? Se sou, então venda. Mas como? Cara, vende. Ora, pois, né? Então, muitas das vezes, essas ações estão muito genéricas e elas precisam estar mais direcionadas. Eu preciso dizer exatamente para a pessoa o que ela precisa fazer. E muitas das vezes precisa estar descrito isso para deixar muito bem claro. Porque muitas das vezes a minha avaliação em cima das pessoas não é muito em cima do que eu acredito que elas poderiam fazer, mas vai muito em cima do comportamento delas. E quando eu sei exatamente, que eu passei a mensagem, que eu consigo dizer exatamente o que eu quero, né, as chances de dar certo, isso aumentam e muito, tá certo? Já fazendo isso, eu já tenho chances de dar errado, imagina não pautando muito bem as atividades que precisam ser desenvolvidas.
Então, um primeiro passo de qualquer plano ou de qualquer ação organizacional é descreva muito bem o que você deseja que seja feito, né? O Jacques, meu colega que estava aqui ontem falando sobre marketing, ele colocava para a gente essa questão de processos. Exatamente isso. O que é processo? Processo não é apenas uma maneira de fazer, mas é uma filosofia daquela organização. Cada empresa tem a sua filosofia, a sua forma de atuar. Então, precisa descrever bem isso para que as pessoas possam fazer da melhor maneira possível. Tá? Um outro ponto-chave, pessoal, são as diretrizes organizacionais. Né? Toda empresa que eu falo, pessoal, independente de ser formal ou não, de ser CNPJ ou não, de ser pequena, grande, micro, né, média, tem tanto termo para a organização, não interessa o tamanho dela, não interessa se ela é formal ou não, ela precisa, de alguma forma, ter diretrizes organizacionais. Né? Ela precisa ter missão. Qual é a missão dessa organização? Tá certo? Porque a missão é o grande propósito dela. Todos que entram na minha organização precisam conhecer a minha missão. E muitas das vezes, se essa missão não tá ainda desenvolvida, eu preciso juntar as pessoas e bora fazer junto, bora discutir qual a nossa missão aqui nessa organização, né? A visão, né? Como é que a gente enxerga, como é que a gente entende que essas coisas vão funcionar. E eu gosto muito de valores também, né? Quais são os valores verdadeiros? E muitas das vezes a gente vê em algumas empresas, né, uma placa lá escrito, olha, a missão da empresa, a visão da empresa, né, os valores que a empresa acredita, mas a gente vai lá para dentro da organização e percebe que aquilo, na verdade, não existe, é apenas uma fachada. E isso causa sérios problemas para essa própria organização. Então, eu estava ontem aqui conversando com o diretor aqui da empresa, e ele me falava um pouco da história, né, de 18 anos atrás, de como ele começou. Ele me falou também numa viagem que ele fez a vários clientes no interior do estado, e ele comentando como as pessoas percebiam o valor da empresa, a importância daquela visita. Então, isso precisa estar exposto para as pessoas de fora, mas as pessoas dentro da organização precisam perceber também como isso acontece. Isso tem que ficar muito claro. E isso aí é um ponto-chave, pessoal, porque não deixa o empreendedor, o empresário, se desviar do seu caminho. Qualquer coisa que vá aparecer no meio do caminho, que diferencie, que fuja daquilo ali, ele diz, isso aqui não faz parte da minha organização, eu estou fora, porque a minha diretriz é essa aqui, né? Então, deixem bem claro quais são as diretrizes organizacionais da sua empresa, tá certo? E isso não é uma atividade de propaganda, muito pelo contrário. Isso eu costumo dizer que é a identidade da empresa. Isso é por que essa empresa existe, por que essa empresa está hoje no mercado, né? É a justificativa para aquela organização existir. E é muito importante isso, porque faz sentido. Já pensou você levantar pela manhã e perguntar assim, cara, por que eu estou levantando essa manhã? Por que eu tenho que ir para aquela organização? Por que eu tenho que passar tantas horas longe da minha família dentro daquela empresa? Por que eu tenho que chegar no final do dia cansado? Se você não tem resposta para essas coisas, talvez não faça nenhum sentido isso que você está fazendo. Agora, quando você tem resposta, por que eu estou levantando cedo? Por que eu estou indo para aquela empresa? Por que motivo eu chego cansado e isso tem que fazer sentido? Porque eu passo mais tempo lá na empresa com meus colegas de trabalho do que com a minha família. Né? Se você tem resposta para isso, faz sentido. E você faz com energia, faz com dedicação. Então, a mesma coisa que vale para você, vale para o conjunto da obra, vale para toda a organização. E exatamente quando a gente fala de diretrizes organizacionais, é isso, pessoal. Eu, Alberto, pessoa física, eu preciso ter as minhas diretrizes organizacionais e todas as organizações precisam ter. E as pessoas que estão nesse contexto precisam entender, compreender essas coisas. Né? Eu visito algumas organizações em que a gente olha para o olhar do colaborador, olha para o olhar da equipe e a gente, meu Deus do céu, o que esse pessoal está fazendo aqui ainda? Não é? Aquele olhar assim de, meu Deus, me ajuda, me socorre, que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Né? São empresas que têm esse vácuo, têm esse vazio
elas não têm o porquê de existir. E as pessoas acabam não se entendendo, né? E aí tem algumas empresas que a gente até observa que... Cadê aquele fulano que eu encontrei semana passada? Aí, cara, já foi embora, né? E ontem eu fui visitar o lojão da JK, aí alguém bateu no meu ombro. Oi, Alberto, tudo bem? Eu estou com uma dificuldade de identificar as pessoas com máscara, né? Mas me lembrou de mim de algum tempo atrás, que a gente fez algum trabalho junto, né? Acho que é farmacêutico lá de vocês lá, e falou comigo, me cumprimentou, né? Então, assim, é muito bacana a gente perceber que as pessoas continuam na organização, continuam entendendo qual é o seu papel, faz todo sentido isso. Então, esse DNA, que são as diretrizes organizacionais, toda empresa precisa ter. Eu acredito que você precisa ter a tua também, né? Eu gosto quando aplico esse treinamento, e a gente fala muito de empresa, e eu falo assim, ó, agora escreve aí numa folha de papel, qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Quais são os seus valores pessoais? Né? E muitas das vezes eles precisam estar alinhados com a da organização também. Por quê? Para fazer sentido. Quando isso não está alinhado, não faz sentido, né? Ou um ou outro vai demitir, ou a empresa demite, ou o funcionário demite a empresa, porque fica insuportável a convivência, né? Um relacionamento é a mesma coisa, precisava ter esse pacto aí. A hora que essas coisas não casam mais, é melhor separar, inclusive, né? Uma outra questão que eu trabalho demais, gente, isso aí vai aparecer em vários trabalhos que eu faço. Eu trabalho também muito em mentoria executiva, e é uma coisa que eu faço com qualquer pessoa, qualquer empresa que eu trabalho, eu não abro mão disso. Eu costumo dizer que isso aí é um diagnóstico, né? A gente chama de análise SWOT, mas a turma adora também o popular chamar de análise fofa. Como é que é isso, Alberto? Para que serve esse treco aí? E o que isso tem a ver com essa questão estratégica de uma empresa? E muito. Isso aqui, pessoal, aquelas duas primeiras letras lá de cima, força e fraqueza, elas têm a ver com o ambiente interno da organização. Toda organização, e eu acredito que todo ser humano, precisa saber o que é que ele faz de muito bem e o que é que ele não faz que não é tão bem assim. Ou seja, ele precisa conhecer seus pontos fortes e ele precisa identificar com urgência quais são qual é o seu calcanhar de Aquiles. Conhece a história do Aquiles? Já ouviram falar disso? Né? Qual é o seu ponto fraco? Qual é o seu ponto frágil? Mas, Alberto, para que eu preciso saber meu ponto frágil? Exatamente para você ter a possibilidade de melhorá-lo. Né? Porque muitas das vezes tem pessoas que negam tanto aquele ponto fraco ali, que o cliente está apontando, olha, meu amigo, não está legal isso aqui na tua empresa, né? Não está legal isso aqui, não, está assim, cara, não está legal isso aqui na tua empresa. A pessoa nega tanto as fraquezas, que aí vem um concorrente e trabalha exatamente nesse calcanhar de Aquiles e derruba você, porque você não identificou e ele percebeu qual era o teu ponto fraco, né? Então, toda organização, toda empresa precisa trabalhar isso aí. O que é que ela tem de forte, né? O que é que ela tem talvez de único, o que é que ela tem que faz a grande diferença em relação aos outros. Então, o meu ponto forte é aquele ponto onde eu sou diferente, onde eu me destaco, onde meu cliente me olha e diz assim, cara, esse cara é bom nessa parte aqui, esse cara entende desse tema aqui. Meu ponto fraco, não adianta esconder meu ponto fraco, eu preciso conhecer, reconhecer, conhecer e trabalhar esse ponto fraco. Eu só consigo melhorar se eu entendo qual é o meu ponto fraco. E tem um personagem fabuloso nas relações empresariais, nas relações comerciais, que ajudam muito a gente a conhecer isso aí, que muitas das vezes são dois personagens. Às vezes são os nossos colaboradores, que nos avisam o tempo todo. Quando o meu ouvido é bom, eu escuto. E meu cliente, que fala o tempo todo para mim também, me dá de presente isso aí. Mas se eu não quero ouvir meu funcionário e nem meu cliente, sabe o que eu faço? Eu contrato um consultor, né? E aí eu pago para esse cara vai lá dentro para mim e faz todo esse trabalho, tá certo? Mas lembrando que tem dois personagens que fazem trabalho muitas vezes de graça para uma empresa, tá bom? Eu não gosto muito desses dois caras porque eles acabam atrapalhando o meu trabalho, tá certo? Mas eles estão o tempo todo ali ajudando. Então, o empresário que é bem vivo, o que é que ele faz?
constantemente ele faz reunião. Vocês fazem muita reunião aqui no Brasil Medicamentos, não fazem? Né? Sabe para que essa reunião que eles fazem? É para perturbar vocês, tirar o tempo de vocês, né? É para melhorar cada vez mais, não é isso, gente? Melhora para você, melhora para a empresa, acaba melhorando para o conjunto. E olha só, a gente acaba identificando isso aí no que a gente é bom e no que a gente precisa melhorar o tempo todo. O tempo todo. Tem uma frase muito bacana aí chamada feedback. Eu adoro essa frase. Eu acabo um trabalho, eu faço um treinamento, alguma coisa, manda um feedback para mim, né? Não é, aí as pessoas às vezes confundem, né? Pensam que feedback é elogio, né? Não é elogio não, pessoal. Feedback é algo bem bacana para dizer assim, olha, eu gostei disso aqui que você fez e eu acredito que você pode até melhorar isso aqui que você fez. Olha que bacana isso aí, hein? Achou isso aí, pessoal? Então, peçam feedback. Feedback é uma das ferramentas de maior potencial de crescimento humano e as pessoas costumam dar de graça. Mas se você não quer de graça, contrate um consultor, ele vai lhe cobrar e vai lhe dar feedback também. Tá certo? A escolha também é sua. E aí, pessoal, tem a parte de baixo dessa análise maravilhosa aí, que é uma análise externa, onde tem lá oportunidades e ameaças. Quando eu foco muito dentro da organização, eu dificilmente consigo enxergar isso. Eu só consigo enxergar oportunidades e ameaças se eu estou com o olho dentro da empresa e uma parte do meu olhar também está lá fora no mercado. Eu vendo como é que as organizações estão funcionando, eu vendo como é que meus concorrentes estão funcionando, eu vendo até como outras organizações que muitas vezes não tem nada a ver com a minha, estão funcionando. Né? E aí eu consigo perceber oportunidades. Eu consigo olhar coisas que, caramba, olha só, tem essa maneira de fazer que eu não tinha percebido ainda. Olha, tem esse outro jeito aqui de atuar. Olha, tem essa outra maneira de fazer aquilo que eu já faço há tanto tempo. Tá certo? E aí eu consigo realmente mudar. Olha só, pessoal, com esse olhar lá fora, se eu consigo ver oportunidades, eu consigo perceber que eu sou uma pessoa que eu posso mudar. Porque é uma coisa muito interessante. Como vocês viram no meu pequeno currículo lá, eu também tenho uma formação em programação neurolinguística e muitas das vezes eu faço treinamento nessa área de PNL. E as pessoas geralmente procuram um PNL e na coleta da expectativa do treinamento, a maioria diz assim, Alberto, eu vim fazer esse treinamento porque eu quero mudar. Ah, você quer mudar? Eu quero mudar. Muito bem. Para você mudar, por que você quer mudar? Porque eu quero ter outros resultados. Tá certo. O quanto você está disposto a mudar? Eu faço qualquer coisa para mudar. Legal. Aí você percebe que a pessoa entra no primeiro dia do treinamento, senta numa cadeira como a sua, por exemplo, aí. No segundo dia, você adivinha onde é que ela senta? Na mesma cadeira. No terceiro? Na mesma cadeira. Há uma tendência à acomodação. Então, a pessoa precisa perceber, vem cá, por que você está sentado nessa cadeira 3 dias direto? Amanhã você vai sentar aí? Não, tá bom. Então, isso começa a perceber que há algum tipo de mudança. Então, a mudança ela é percebida em pequenos detalhes. Às vezes eu até provoco o pessoal assim, olha, tenta chegar em casa à noite, quando você for dormir, tenta trocar do lado da tua cama para você ver. Aí a pessoa experimenta, um dia o outro cara chega reclamando, né? Alberto, eu troquei do lado da cama, cara, estou com uma dor nas minhas costas, né? Por quê? A tua costa, o teu corpo vai reclamar da mudança. Então, mudança não é fácil, né, Agostinho? Se fosse fácil, né, meu querido? Tá? Mas mudança é um processo, é uma tomada de decisão. Então, ver a oportunidade e aproveitar a oportunidade significa que eu estou me sujeitando, inclusive, a mudar. Porque, pessoal, vê bem uma coisa, olha, se eu continuo fazendo as coisas do mesmo jeito, da mesma maneira, do mesmo modo, como é que eu vou ter resultados diferentes? Fica difícil, não fica? Né? Se eu sou um funcionário, se eu sou colaborador de uma empresa, eu ajo do mesmo jeito todas as vezes, eu estou 1 ano, 2 anos naquela empresa, eu fico uma pessoa invisível. É verdade, pessoal, eu fico uma pessoa invisível, né? Se você é casado, eu sou casado há 25 anos com a mesma mulher. Né? Outro dia um cara me pegou e disse, olha, eu sou casado há 25 anos, mas essa é a 5ª esposa já, né? Foi trocando já, né? Eu sou casado há 25 anos com a mesma esposa. E um exercício que eu procuro fazer é,
mudar um pouco algumas coisas, porque senão a mulher vai enjoar da minha cara, não é certo? E tem um monte de cara aí fora fazendo coisas diferentes, então deixa eu me preparar para essas coisas também, não é não? As meninas acharam graça agora aí, ó. E aí, pessoal, quando eu boto esse olho lá fora, consigo verdadeiramente enxergar oportunidades, eu consigo arrepiar meu braço aqui, porque eu consigo ver também coisas que eu não estou preparado ainda, coisas ainda que eu não sei, coisas desconhecidas, que eu posso chamar isso de ameaças, tá certo? Ameaças, não é? Jacques falava ontem assim, né, quando ele começou a palestra dele, ele mostrou assim alguém num campo assim, né, que era antigamente as empresas não tinham concorrência, né? E depois ele mostrou uma foto de um monte de gente unida. Olha a concorrência como mudou. Então, a ameaça exatamente é isso. As coisas estão chegando numa velocidade muito grande e eu estou preparado para isso. A minha empresa está desenvolvendo. Eu estou preparado para o desenvolvimento dessa minha empresa? A tecnologia está aí. Hoje eu falava com uma jovem de 30 anos. Ela disse: Alberto, esse negócio de internet não é para mim ainda. Então eu digo: olha, começa a mudar a tua palavra, né? Porque cada vez que você afirma isso, que a internet não é para você, você dá um passo distante da tecnologia. Para de usar essa palavra. Diga que talvez você não goste ainda, mas que você vai aprender, né? Começa a usar palavras mais assertivas para você começar a facilitar esse teu progresso, essa tua visão, esse teu entendimento. Então, muitas das vezes, as ameaças, pessoal, é quando eu olho lá para fora e tem coisas que eu não entendo, coisas que eu não compreendo, ou coisas que eu não me preparei ainda. E aí, o que você pode fazer? Pode se recolher, né? Quando chegar a coisa vai devastar, ou eu me preparo, se um dia aquilo chegar, eu estou mais preparado para aquela situação. Gente, não abram mão disso aqui, tá? Isso aqui é chamado de análise SWOT, ou análise fofa, é algo que todas as empresas precisam ter, é algo que todas as pessoas precisariam olhar para si e fazer constantemente isso aí. Nesse cenário ainda, pessoal, envolver a equipe, né? A equipe precisa participar. Você tem uma empresa, você tem uma organização, tem pessoas, você tem uma família, você tem filhos. Envolve todo mundo o tempo todo nesse processo. Um empresário, principalmente um empresário de pequeno negócio, é um ser que ele acredita que está muito isolado, está muito sozinho. Ele às vezes sente que só aquele problema acontece só com ele. Isso não é verdade. A gente precisa estar junto de outras pessoas, de outras organizações, conversando com outros empresários, muitas das vezes, mas principalmente conversando com a nossa equipe. Eu conheço um empresário que está cheio de problema, e a tua equipe sabe? Não, eles não podem saber. Se eles souberem, eles vão ficar desanimados. Cada vez eles têm a dica para te dar, eles têm uma solução que você não consegue ver. Então, envolve a equipe em processo, envolve a equipe em melhoria, envolve a equipe em qualquer coisa que você queira fazer na tua organização. Não exclua esses elementos importantes na tua empresa, né? Outra coisa importante, pessoal, desenvolva metas e, principalmente, indicadores, né? Tenha propósito. Isso vale para a empresa e vale para a pessoa também, né? Vale para o indivíduo. Tenha propósito. Qual o propósito da sua vida? E aí, meta é muito bacana, eu digo para as pessoas assim, hoje eu estava conversando também com uma outra empreendedora, e eu falava assim: você sabe qual a diferença entre sonho e meta? Vocês sabem, gente? Qual a diferença entre sonho e meta? Tem uma boa pergunta. Daria um bom livro, não daria? Olha esse livro, né? A diferença entre sonho e meta, né? Acho que muita gente compraria esse livro. O que vocês acham? Qual a diferença entre sonho e meta? É isso mesmo que você pensou agora. Isso, né? Sonho está muito ligado ao desejo, não é isso? Eu desejo, olha, eu sonho com aquela casa, eu sonho com aquele emprego, eu sonho com aquela promoção, né? Eu sonho em que minha empresa seja a maior empresa desse segmento da minha cidade. Isso é sonho. Como é que esse sonho vira meta? Quando você coloca uma data para isso acontecer. Aí o negócio fica sério, né? Aí digo: cara, olha, eu vou ter aquela promoção, vai ver, até final de dezembro do ano que vem aquela promoção vai estar conquistada. Sabe aquele faturamento que eu quero atingir? Esse final, em janeiro desse ano, aquele faturamento eu vou atingir.
Porque aí gera, quando você coloca uma data, gera comprometimento. Tanto com você, como com as pessoas que você compartilha. Então, a diferença entre o sonho e a meta é a data que você coloca, quando você quer que aquilo se realize. Tá certo? Então, se você quer transformar seus sonhos em meta, coloca a data para isso acontecer. Tá certo? E não adianta colocar aquela data na parede ali, tem que trabalhar um bocado para aquilo acontecer. E aí vem os indicadores, gente. Indicador é tudo aquilo que mostra para mim se eu estou indo na direção ou não. E uma coisa assustadora eu vou contar para vocês aqui. Isso vale de novo, pessoal. Tudo que eu estou falando aqui vale para a empresa e vale para a nossa vida pessoal. Poucas empresas, poucas pessoas sabem efetivamente ter indicadores de desempenho, principalmente na questão financeira, né? Eu estava trabalhando agora com um grupo de empreendedoras e eu perguntei uma pergunta para elas: qual o faturamento da empresa de vocês? Aí cada uma colocou no papel exatamente até os centavos, gente. Olha, minha empresa fatura tanto. Bacana. Aí outra pergunta: quais são os custos e a despesa da empresa de vocês? Aí uma gaguejou para cá, outra para ali. Não está anotado lá no meu caderno, meu contador que sabe. Mais ou menos. Mais ou menos foi maravilha. Muito bem. Subtrai agora esse faturamento desse mais ou menos que vocês gastam, né? Aí muitas olharam para o papel assim: quanto é que sobrou? Esse valor que sobrou, por que pareça, é o valor mais importante da sua vida financeira. Não é faturamento que é mais importante? Não. Poxa, eu pensei que era. Não é. Porque você pode ter um faturamento de 1 milhão. Se a tua despesa for mais do que isso, quanto é que sobra, pessoal? Nada, você ainda fica devendo, não é não? Tá certo? E muitas empresas, muitas pessoas só focam nisso. Quanto é que eu ganho? Olha, eu estou ganhando tanto, Alberto. É que eu estou bem pra caramba, bicho. Legal, quanto você gasta? Mais ou menos. Quanto é que sobra? Não sei, cara. Só olhando lá, tá lá na conta. Eu nem sei se sobra alguma coisa, né? Porque se sobra, pessoal, na empresa a gente chama de lucro, não é não? Na nossa vida, se sobra algum dinheiro, né, já coloca para poupança, já é investimento, já é aposentadoria, aquela viagem para a Europa, né, que você quer fazer, né? Aquela viagem lá para o Rio de Janeiro e tal, Santa Catarina, conhecer a Terra do Chão, né, Agostinho? Agostinho tem um hotel lá na Terra do Chão, pessoal, ó, quiser conhecer lá depois, um chalé, ó, bacana lá, viu? Eu já reservei para janeiro lá para mim lá. Então, pessoal, o dinheiro, o valor mais importante, na verdade, é esse aqui, não é esse aqui de cima, mas é o que sobra aqui. É aí que eu vou saber se tudo que eu estou fazendo do ponto de vista financeiro está valendo a pena ou não. E é um indicador chamado de lucro, né? Para a família, a gente não é empresa, mas se a gente pensar na gente como empresa, é o lucro nosso, é um resultado ali que eu vou poder investir em outras coisas, não é? Melhorar, enfim, fazer algum investimento pessoal em mim. Mas se eu não sei como é que isso está acontecendo, como é que eu vou trabalhar? Então, meta e indicadores precisam estar associados nisso aí. Porque senão, gente, eu só trabalho e eu não sei o que está acontecendo. Eu só me canso e não sei o que está acontecendo. Eu só me estresso e eu não sei qual é o resultado de todo esse estresse que eu estou tendo. Não é? Aí eu penso que eu tenho meta, não tenho meta, eu tenho um desejo somente. Essa meta, essas realizações dificilmente vão acontecer. Então, um plano precisa ter meta e precisa ter os indicadores exatamente para eu medir se eu estou indo no caminho certo ou não. Então, esses elementos fazem parte, meus amigos, exatamente de um bom planejamento. Se isso não tem na tua vida pessoal, se você não tem na tua empresa, uma dica para você, tá? Tenha, tá certo? Uma segunda, contrata um consultor, pessoal, você vai ver que ele vai te ajudar bastante nessa questão, tá bom? E para fechar nosso trabalho de hoje com vocês, eu quero falar isso aqui, tá, pessoal? Insistir ainda mais, porque é tão vital, então, ter esse tal desse plano estratégico, Alberto. Agora me conta, tá? Eu estou quase convencido que esse negócio é importante. Me prova agora se esse negócio é importante. Vamos lá, então. A primeira coisa, pessoal, o planejamento estratégico vai te ajudar, é traçar o seu futuro, não é?
Então, nem todas as situações podem ser previstas, mas você pode tomar decisões e reagir às condições de mercado em mudança com um fim em mente. Tá certo? Não dá com planejamento para prever tudo, pessoal, não dá. Claro que não dá, tá certo? Mas você, num bom planejamento, você já se prepara para várias situações. E se acontecer isso aqui, eu tenho essa resposta. E se isso acontecer, eu tenho essa ação, né? A pior coisa que pode acontecer é algum problema vir na tua direção e aí a gente pergunta, o que você vai fazer agora? Cara, não faço a menor ideia. Essa é a pior das respostas, né? Então, assim, um bom plano, você sempre tem alguma saída, né? Para isso aqui eu faço isso, para isso aqui eu faço isso, para esse outro plano eu faço isso. Quando você tem um bom plano, ele abrange muitas situações que podem acontecer no teu dia a dia. Outra coisa, né? Ele estabelece uma direção, pessoal. Por quê? Ele te ajuda a definir claramente o propósito da organização, estabelecer metas e objetivos realistas, consistentes com a missão, que pode ser claramente comunicada dentro da empresa. Então, a coisa fica mais clara, não tem segredo, não tem caixa de Pandora. Às vezes eu uso umas expressões antigas, tá, pessoal? Quando a gente fala caixa de Pandora, é segredo, né? Ninguém pode saber, está tudo escondidinho ali. Não é assim, gente. Lógico, algumas questões empresariais eu guardo, né? Que é, vamos dizer assim, o meu modo operante, algumas coisas, alguns segredos. Mas o restante tem que estar claro, as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Tá certo? Então, um planejamento estratégico, ele dá a direção para a gente. Uma outra coisa, pessoal, ajuda a gente a ser mais assertivo, né? A assertividade é diferente de agressividade, tá? As pessoas às vezes confundem, né? Poxa, não, quis ser assertivo, mas acaba sendo agressivo. O que é essa tal da assertividade? Sem uma visão clara do que você quer alcançar, e missão ou propósito para fazê-lo, tudo parece ser uma boa ideia. Então, às vezes aparece, gente, e quando a gente está no mundo do negócio, às vezes aparecem propostas assim fabulosas. Se você não tem bem em mente qual é o teu propósito, qual é a tua missão, muitas das vezes você é levado para direções que depois você vai ver que você perdeu muito tempo, né? Então, tempo hoje talvez seja um dos ativos mais importantes da nossa vida. Independente da idade, independente se você é muito jovem, se você já atingiu uma idade como a nossa, né, Agostinho? Já, né? Mas independente disso, o tempo é algo que não volta, né, não, pessoal? E outra coisa, o tempo é a questão mais democrática para todos nós. Todos nós temos 24 horas, não temos? Ou alguém tem mais tempo do que isso aí? Outro dia eu assisti um vídeo antigo de um palestrante paulista. Ele comentava assim, ele pegava assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o tempo, um dia, e vamos dividir em 3 partes iguais. 8, 8 e 8. Aí ele colocava assim, olha, geralmente as pessoas trabalham em média 8 horas. Acreditem, dificilmente você trabalha 8 horas. Tá certo? Concorda comigo? Efetivamente, dificilmente alguém trabalha 8 horas. Mas vamos supor que você trabalhe 8 horas. Tá certo? Em média, as pessoas dormem 8 horas. Em média. Eu durmo 5 horas por noite, muito bem, obrigado, né? Em volta à meia-noite, quando é 5 horas eu acordo para correr e funciono muito bem. Eu gosto de tirar aquele cochilozinho de 10, 15 minutos depois do almoço e eu continuo funcionando. A minha filha Carol, se ela não dorme 8 horas, ela acorda de mau humor, que Deus o livre, né? Mas cada um tem um metabolismo. Mas, em média, a gente dorme 8 horas. Fechou já a conta? Ainda não, né? Ainda faltam 8 horas, né? Aí ele comentava assim, o que você está fazendo com essas 8 horas? Eu ainda encontro muita gente por aí dizendo assim, meu amigo, eu não tenho tempo para fazer as coisas. Cara, tem que fazer uma palestra? Não tenho tempo. Fazer um curso? Ixi, cara, meu tempo não dá, cara, não dá para fazer. Não tenho tempo, né? Então, é uma coisa bem bacana isso, né? Essas 8 horas talvez sejam, quem está utilizando bem, esteja fazendo grande diferença no mercado, né? Como você está aproveitando de fato esse teu tempo, tá certo? Isso tem a ver com isso aqui, porque você começa a tomar a decisão. Cara, o que eu preciso fazer?
né? Estava conversando com um empresário semana passada. Alberto, eu estou indo para São Paulo fazer treinamento. Que treinamento? Eu não sei, cara. Lá chegando, eu vou me inscrever, eu vou ver. Calma, meu amigo. Né? Uma dica que consultor dá para cliente é assim: respira. Que dica é essa, Alberto? Respira, cara. O oxigênio entra no cérebro, né? Faz muita coisa acontecer, você começa a pensar melhor. Quando você fala muito rápido, muita coisa, não para respirar, você talvez não pense tão bem, né? As tuas células não se comunicam uma com a outra. Como é que eu vou viajar para São Paulo e vou fazer qualquer curso que é a primeira que aparecer na minha frente? Isso é louco, cara. Calma. Você vai gastar teu tempo, vai gastar dinheiro. Pensa muito bem. O que você quer? Né? Qual a tua missão? Qual a tua visão? E aí você começa a alinhar isso que você vai fazer, aproveitar o tempo nessa direção. Para isso. Olha, gente, nessas 8 horas restantes também tira tempo para se divertir. É importante, tá? Para fazer bobagem também, isso não é só para levar a coisa tão a sério também, senão o cérebro não aguenta, tá bom? Deixa um tempinho para bobagem também, para alguma coisa que você ache bacana aí para fazer. E ter um planejamento estratégico, pessoal, cria algo que a gente chama de longevidade, não é? Quantos anos você acha que você vai viver? Ou quantos anos você quer viver? É uma pergunta bem bacana, né? Bem bacana. Os homens da minha família, em média, têm vivido 90 anos. Eu digo, cara, a minha qualidade de vida é bem melhor que os homens da minha família, né? Então, eu quero viver 100. Não é? Mas eu digo assim, mas se eu puder viver um pouco mais bem, eu quero. Tá certo? Eu quero. É por isso que eu acordo 5 da manhã para correr, cara. Que cada vez que eu estou correndo, eu digo, cara, eu acho que mais um ano aí. Cada 1 quilômetro que eu corro a mais, eu digo, mais um mês de vida, bicho. Pensou? Vou correr agora sábado 14 quilômetros. Aí vou aumentar esse negócio até chegar a uma maratona. Então, pessoal, olha essa frase bem bacana, esse texto aqui, ó. O mercado mundial e as empresas estão mudando mais rápido do que nunca. E as empresas que não têm uma base sólida e confiarem na sorte ou oportunidade, provavelmente não estarão nesse futuro. Tá certo? Tem uma frase muito bacana de um pensador da área de administração que ele fala assim, que você pode construir o seu futuro. Olha só, o melhor futuro é esse que você constrói. O futuro, né, tem aquelas frases feitas assim, né? O futuro a Deus pertence. Pode ser, mas eu posso dar minha contribuição para, vamos dizer assim, materializar melhor esse futuro do jeito que eu acredito que ele possa ser para mim, o melhor para mim. Né? Então, eu posso trabalhar hoje para construir esse futuro, tá certo? E o planejamento estratégico ajuda a criar exatamente essa visão de futuro. Isso, de novo, pessoal, vale tanto para uma empresa quanto para uma pessoa física. Cria teu futuro. Diga para você que empresa é essa que você quer ter. Como é que você quer que a tua empresa chegue no final do ano? Como é que você quer estar no final do ano? Tá certo? Que valor você quer para você, né? Que valor você está distribuindo entre as pessoas? Quando a gente fala em valor, não é dinheiro, né? Não é isso. É valor mesmo, né? É algo muito maior que dinheiro. Como é que você está lidando com isso? E aí, pessoal, isso vai ajudar exatamente a você gerar melhores resultados. No final das contas, gente, tanto as empresas quanto as pessoas físicas, o que elas desejam exatamente é isso, melhores resultados. Tá certo? E para você ter melhores resultados, se hoje você, do jeito que você faz a coisa, do ponto de vista empresarial, hoje do jeito que você faz isso como colaborador da tua empresa, você está satisfeito com os resultados que você tem? Se a resposta for sim, eu vou dizer, olha, cara, tudo bem. Aí eu faço uma outra pergunta, você quer melhorar mais ainda? Se a resposta é, quero melhorar mais ainda, então mude, né? Se prepare estrategicamente para isso, tá certo? Faça as coisas, mas não faça, digo assim, faça diferente, mas não faça diferente de qualquer jeito. Faça esse diferente planejado. E falar em fazer planejado é falar a coisa pensada, fazer a coisa de propósito, né? Mas pensada, medida, analisada, tá certo? E aí a gente tem mais chances de dar certo. Mesmo fazendo isso, pode dar errado? Pode, mas diminui. E quem não faz isso?
é quase 100% de chances de dar errado, porque eu vou depender da sorte, né? Então, um bom plano, pessoal, na verdade, te ajuda a atingir resultados melhores. E isso vale para a empresa, vale para qualquer um de nós. Perguntas, alguma questão que vocês queiram colocar aí? Alguma dúvida? Alberto, por onde começar? É uma boa pergunta, né? Por onde eu começo tal desse plano, né? Que atitude eu devo tomar nessa direção? É uma boa pergunta essa? Alguém gostaria de fazer essa pergunta? Pode levantar o braço que eu já fiz, aí já fica essa pergunta. Eu costumo dizer assim, ó, você escreve, anota alguma coisa? Não, então começa, né? Usa uma agenda, uma folha de papel, anota. Hoje tem um celular que tem tanta coisa bacana de ferramenta para a gente, né? Uma das coisas muito bacanas que o homem inventou chama-se escrita. E por mais que o advento da internet esteja aí, é uma coisa muito válida ainda. Comece a colocar no papel o que você quer, né? E comece a dizer quando é que você quer que essas coisas aconteçam. Você vai ver que coisas mágicas vão começar a acontecer na tua vida. Tem uma frase que se diz na PNL, que diz assim, muito cuidado com seus sonhos, que eles podem virar realidade. Então sonha bem, né? Tá certo? Se o sonho não for muito legal, ele pode virar também realidade. Tá certo? Então tenha bons sonhos, né? Mas para esse sonho virar uma meta, falta o quê, pessoal? Como é que a gente transforma? Data, né? Coloque data para isso acontecer. E você vai começar a observar que coisas estranhas vão acontecer na tua vida. Não é? E aí as pessoas vão começar a perceber isso. Cara, o que está acontecendo, bicho? Você está melhorando aí? O que você está fazendo? Cara, eu estou transformando meus sonhos em metas. Como é que se faz isso? Qual é o aplicativo que faz isso? As pessoas perguntam logo isso, né? Não é nenhum aplicativo, uma canetazinha, um papel, é você colocar ali, né? E ter atitude, pessoal, porque precisa ter ação. Não adianta nada estipular uma meta, eu quero ser tal coisa a partir de tal data. E você fica esperando, agora eu vou sentar aqui e vou esperar, que o Alberto disse que isso é uma mágica, vai acontecer. Não vai, gente. Você vai ter que ralar, né? Vai ter que fazer muita coisa para essa sua meta virar realidade. Tudo bem, meus amigos? Gente, um prazer sempre falar sobre esse assunto, espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa, né? Esse material vai ficar à disposição aqui da equipe, né, da empresa, quem quiser acessar depois aí. E quem quiser bater um papo comigo também, eu sou sempre à disposição, tá? Minha esposa fala que eu tenho, ela não conhece ninguém que tenha mais grupo no WhatsApp que eu. Outro dia eu contei, eu tinha 140, né? E ela não entende como é que eu dou conta de lidar com isso, né? Ainda dá tempo de fazer outras coisas. Incrível, gente, bem organizado e planejado, a coisa funciona, né? Tá certo? Obrigadão, gente. Grande abraço para vocês aí.